Apóstolo, o senhor foi muito criticado, e é até hoje criticado, vi até alguns comentários ainda, colocando assim, apóstolo, cheio de interrogação, né? Até o pastor Carlos Eduardo, ele veio aqui e falou, apóstolo de quê? Como que é? Apóstolo de quê? Apóstolo de quê? Que apóstolo o quê? Que apóstolo? Aquela carinha dele, apóstolo de quê? Que apóstolo? Meu amigo Carlos Eduardo. Apóstolo. Vem cá. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ou na segunda, se não falha a memória, ele fez a sua defensiva, a defensiva do seu apostolado e também da sua fé cristã. Eu estou dando essa oportunidade para o senhor fazer essa defensiva, né? Porque existem teorias. Claro, bom. A maioria muitos teólogos dizem que apóstolos já não existem nos dias de hoje. Que existe ali algumas características de um verdadeiro apóstolo de Jesus. Dentre tantas, tem que ter caminhado com Jesus, só que isso aqui quebra porque Paulo não caminhou com Jesus. Isso aqui já destrói tudo. E escreveu 70% do Novo Testamento. E que escreveu 13 cartas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. É o maior escritor do Novo Testamento, né? Sem ter caminhado com Jesus. Então quebra. Porém, existem outras características ali para um verdadeiro apóstolo, conforme a ideia desses teólogos, né? O que é um apóstolo? Primeiro, um apóstolo, ele é um estabelecedor de fundamentos, né? Apóstolo estabelece fundamentos. Apóstolo, ele cuida de pastores, ele cuida dos bispos, né? O apóstolo, ele é um fundador de igrejas, né? Um discipulador de líderes. Isso é um apóstolo. Eu tenho esse chamado apostólico. Eu tenho. E Deus, assim, foi muito generoso comigo, né? Mas eu hoje faço muito mais a função do pastor do que do apóstolo. Até porque em alguns momentos acabo entendendo alguns irmãos. Essa questão de apóstolo foi muito difundida no Brasil, né? Então hoje em dia todo mundo pode ser apóstolo, né? Mas, por exemplo, não existe apóstolo de uma igreja só, né? Eu recebi essa unção apostólica, valorizo muito ela, mas eu sou um pastor. Eu sou um pastor, sabe por quê? Eu passo mais tempo na igreja do que com a minha família. Eu passo mais tempo com os meus membros do que com a minha esposa. Apesar da minha esposa ser a pessoa que eu mais converso o dia inteiro e a que eu mais dou atenção, né? Porque primeiro para mim vem a minha esposa e não a igreja. Até o senhor estava no dia que eu falei que se a minha esposa está passando por um problema de saúde, eu não tenho problema nenhum, eu abandono a igreja. Eu abandono, pastor, por causa dela. Ela chegou em casa, até naquele dia ela perguntou para mim, amor, você faria isso? O quê? Por causa de você eu abandono tudo. Entendeu? Eu posso perder tudo, só não posso perder você. Então o problema dela de saúde às vezes me faz ficar um pouco mais retirado da igreja, apesar que eu tenho pastores na igreja também. Mas o ser apóstolo é estabelecer fundamentos, é colocar novas comunidades, novas congregações. Então, hoje, eu não faço a função de apóstolo, apesar de ter essa nomenclatura. Eu ainda não a faço. Mas eu tenho sonhos, desejos de ter uma igreja em Portugal. O ano que vem eu vou lutar para ter uma igreja em Portugal. Eu vou a Portugal o ano que vem. E quero ter uma igreja lá, né? Em outros lugares do Brasil. Estou me preparando para ir para os Estados Unidos, né? Estou tirando meu visto para ir para os Estados Unidos com a minha família. Eu sou um cara sonhador. Então hoje eu não cumpro o ministério apostólico, apesar de ter a nomenclatura de apóstolo. Não cumpro. Mas agora só me quebra aqui. Só me quebra aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. O senhor não cumpre o ministério apostólico, mas leva a nomenclatura. Como isso? Ter o título e não exercer a função? Então, vamos lá. Eu fui ungido e separado ao apostolado. Por quem? Por um casal de São Paulo, que são apóstolos. Às vezes dá uma confusão na mente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um membro é separado a diácono por um pastor. Isso. Um diácono é separado ao presbitério por um pastor. Por um pastor. Certo? Vamos lá.
Um evangelista é separado a pastor por um pastor. Por um pastor. Um bispo separa o ministério, um pastor a bispo. Isso. Certo? Um apóstolo consagra outro apóstolo. Um bispo para apóstolo, consagra para outro apóstolo. Para outro apóstolo. E quem consagra o apóstolo? Então, antigamente tinham as convenções. Antigamente não, ainda tem hoje, né? São as convenções do G12, né? René Terranova começou isso lá em Manaus, aquelas convenções do G12. E lá o Brasil mandava quem ia ser consagrado apóstolo para lá. Então foram muitos apóstolos consagrados lá que abriram os seus ministérios, entendeu? E eu fui consagrado por um desses apóstolos, né? Por que eu estou falando que hoje eu não exerço a função de apóstolo? Sim. Porque hoje eu tenho 2 igrejas. O senhor cuida de 2 igrejas? Cuido de 2 igrejas. Apesar de eu cuido de 2 igrejas físicas, mas eu cuido de gente nos Estados Unidos. Eu cuido de gente em Portugal. Então o senhor cuida de uma igreja online também? Cuido, eu tenho pessoas que eu faço devocional online com elas. Eu cuido de gente no Canadá. Então, eu tenho 3 países que eu acompanho pessoas porque ainda não se enquadraram dentro de uma comunidade. E eu cuido delas. A gente faz reuniões online, ministrações e tudo mais. Então, o apostolado, ele abrange algo muito grande. Hoje eu estou abrangendo o quê? O meu estado. Mas eu tenho o desejo de sair do meu estado, de sair de Santa Catarina e ir para outros estados. Então, aí sim, essa função de apóstolo será muito mais exercida. Tá entendendo? Entendi. Hoje, a pessoa me chama de apóstolo, me chama de pastor, para mim eu não me importo com isso. Entendeu? Eu não sou aquele cara que não me chamou de apóstolo, eu fico ferido. Eu não me importo. Entendeu? Eu me importo com aquilo que eu estou fazendo para Deus. O que eu estou fazendo? Pastoreando, discipulando, ganhando. É isso que eu estou fazendo para Deus. Então, vou te chamar de apóstolo. Não vou te... Tá tudo certo. Existe uma chamada sobre mim. Se essa chamada não fosse verdadeira, a Remindo Nações não tinha 5 anos, 150 membros, várias vidas transformadas. Tá entendendo? Então a evidência do meu ministério, ela é provada pelas minhas obras. Sim. Né? Então, o fato de eu ser um apóstolo e não exercer a totalidade desse chamado é mais por conta disso. Eu sou muito sincero. Até porque também, eu acho uma bobeira essa discussão. É apóstolo, não é, apóstolo, não é. Porque assim, apóstolo, o significado original da palavra é enviado. É enviado. É como se fosse um missionário. Sim. Então, se tu tá indo, se tu tá fazendo, se tu tá exercendo uma função, tá cuidando de vidas, está salvando pessoas, está evangelizando, primeiro, está dentro da conotação da palavra apóstolo. O que é? É que, na verdade, os teólogos, os pensadores, né, vamos dizer assim, os estudiosos... Você pode reparar que todo estudioso não congrega em nenhum lugar. Dificilmente. Dificilmente um estudioso da Bíblia ele quer se dobrar a um pastor. Se submeter, Se submeter, porque ele acredita que ele é mais importante do que todo mundo, porque ele sabe mais. Tá entendendo? Então, hoje, eu cuido dessa comunidade, mas é claro que o desejo, o sonho de todo pastor é crescer como eu, é o meu sonho. É crescer, mas eu não vou dar um passo maior, eu vou dando passos conforme Deus está trabalhando e Deus está fazendo. Sim. Então essa conotação de apóstolo ou de pastor, isso não é o assunto, não, acho que não é esse, tá entendendo? Eu acho que o assunto é o que você está fazendo. A pergunta melhor eu falo, a igreja é bíblica? Tá entendendo?